Meu nome é Daniel Almeida Oliveira, sou doutor em Direito Constitucional e Teoria do Estado e hoje eu vou tentar responder a pergunta: empresário paga muito imposto no Brasil? A resposta é não. Mentiram para vocês. Empresas pagam muito imposto no Brasil, na verdade muitos tributos. O que acontece? Veio um discurso, de que o Estado não tem mais como custear investimentos, tem que ficar pagando servidor, previdência. Fizeram a reforma da Previdência muito pesada, draconiana com servidores públicos federais. Para quem não sabe, servidor público federal que ingressaram a partir de 2003 não tem paridade com a ativa. E obrigatoriamente os que ingressaram a partir de 2013 se aposentam com o teto do INSS, ou seja, desde 2013 já está totalmente resolvida a questão dos servidores públicos federais. Botaram, não, o cara ganha muito, não sei o que lá. Então fizeram uma reforma draconiana para eles. Eles vão pagar, quem tem uma faixa salarial mais alta vai pagar mais de 40% do salário na fonte, ou seja, o cara vai trabalhar, quando ele for pegar o dinheiro, ele vai pegar praticamente a metade que ele recebe. Então, fizeram a reforma da Previdência para poder diminuir o rombo estatal, para o Estado ter dinheiro para fazer investimentos, gerar emprego, sei o que, papapá. Exigiram um grande esforço da classe trabalhadora, seja na iniciativa privada, seja os servidores públicos. No caso do servidor público federal, arrebentaram os caras. Mas tudo bem. E agora, reforma administrativa, reforma não sei o que, e cadê reforma tributária? Precisa de reforma tributária porque o empresariado paga muito tributo. Não. A reforma tributária ela é muito importante. Por quê? Porque o trabalhador paga muito tributo. Ele paga o imposto de renda, principalmente a classe média. A classe média paga o imposto de renda 27,5% e ainda paga os outros impostos de consumo. E o pobre paga muito imposto sobre o consumo. Agora eu vou fazer a distinção para vocês. Mostrar claramente para vocês que a empresa paga muito tributo, o empresariado não. Mas como assim? O empresário, o dono da empresa, a empresa paga e ele não está pagando? Não. Porque todo tributo pago pela empresa, ele vai botar em cima do preço do serviço prestado e do produto que ele gera. Então, na verdade, quem está pagando é o pobre e a classe média. O rico também quando consome. Ou seja, é o consumidor, não é o empresário. Então, uma tributação alta para a empresa, o que acontece é você diminuir o número de vendas, o número de contratações de serviços, o giro no mercado, o que acaba levando o quê? Ao maior desemprego, menor desenvolvimento econômico, etc. Então, não está errado você defender uma redução de tributação das empresas, especialmente na folha de pagamento. Isso é brincadeira, Então, assim, se eu contrato, eu vou pagar mais tributo. Isso é ridículo. Você tem que diminuir o máximo a tributação na folha de pagamento para estimular o empresário, ele precisando de serviço, estimulá-lo a contratar mão de obra, o maior número de mão de obra possível. Se você tributa muito alto, eles chegam a falar que chegam a pagar 3 vezes a folha do pessoal, contando os tributos. Então, assim, eu pago um salário mínimo para o trabalhador, pago mais 2 para o governo. Isso é brincadeira, Assim, em cima de folha de pagamento. Não tem condição. Mas assim, toda essa tributação que é muito alta, tem até fundo rural, se inventaram um monte de coisa, contribuições sociais, todo esse tributo que a empresa paga, o empresário faz o quê? Ele coloca no preço dele. Então a consequência vai ser qual? O consumidor arcar com isso. E se está muito caro, ele consome menos, gera menor atividade econômica, gera menos emprego, etc. Agora vamos lá, vamos supor, a empresa paga 60% do tributo sobre o produto dela. Inclusive você coloca o imposto de renda da empresa, pessoa jurídica. Quanto que o empresário está pagando? Nada. Ele vai ter retirado do lucro dele. Pode até ser que o lucro dele não seja tão alto. Por quê? Porque os tributos estão muito altos e a venda dele é menor. Mas a parcela dessa tributação que a empresa paga, ele não paga nada. Você vai ver quanto que retira um médio empresário no Brasil, um grande empresário, um controlador de multinacional no Brasil. É muita grana, cara. Não é à toa que a desigualdade social é tão grande no Brasil. Tem que ter uma explicação. Se o empresariado pagasse muito tributo, se o capitalista financeiro que empresta o dinheiro pagasse muito tributo, não tinha sentido essa desigualdade absurda no Brasil. Então não se deixe enganar. É diferente. A empresa paga tributo e o empresário.
provei aqui para vocês. Quando a empresa paga muito tributo, quem está pagando, na verdade, é quem consome o serviço dela ou o produto dela. Para o empresário pagar tributo, ele teria que pagar o quê? Sobre o lucro. E vou falar para vocês, vocês vão ficar impressionados. Você sabe quanto que o empresário paga de tributo, de imposto de renda? Nada. Não tem tributação em dividendos. O cara é acionista de uma empresa limitada, SA, ele vai tirar líquido. O cara tira 50 mil reais por mês líquido. 100 mil reais por mês líquido. Se for R$1 milhão, mas tem um risco, tem não sei o que lá, tem um monte de coisa. Mas não tem sentido, assim, o lucro, a renda dele, ele não pagar tributação nenhuma. Mas a empresa já está pagando. Ok, a empresa é um ponto. E quem acaba suportando os tributos da empresa é o consumidor, não é o empresário. O que o empresário se prejudica é o quê? Que ele poderia estar ganhando ainda mais. Pode até quebrar, enfim. Mas não tem sentido você tributar, o exemplo que eu dei, o servidor público federal vai pagar metade do salário na fonte e o empresário, na hora de o que ele recebe de renda, ele não paga nada. Que são os dividendos. Conclusão, os trabalhadores brasileiros já fizeram um grande esforço na reforma da Previdência. Agora o que se espera do governo é que a classe mais rica pague mais. Que é o quê? Os empresários e os capitalistas financeiros. Um abraço, gente.